Sabes aquele momento em que estás em casa, sem vontade de cozinhar, e em 2 cliques tens o jantar à porta? Agora imagina que esses cliques, essa entrega, esse restaurante, tudo isso está ligado a uma só empresa. Chama-se Meituan e controla muito mais do que só entregas. É a app que dita o ritmo da vida urbana na China. Desde comida, a hotéis, a farmácias, bilhetes de cinema e partilha de bicicletas. Literalmente, se o negócio está na cidade, então está na Meituan. Mas a pergunta então é, como é que uma empresa assim faz dinheiro? Será que tem espaço para crescer internacionalmente ou estará apenas limitada à China? Ora, hoje vamos responder então a tudo: o modelo, os riscos, a estrutura acionista da empresa e descobrir se estamos a falar de uma super app ou de uma bomba relógio disfarçada. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Meituan é uma das maiores plataformas de serviços locais na China, listada na Bolsa de Hong Kong, e a história da mesma começa em 2010, com uma plataforma simples de compras coletivas, uma espécie de Groupon chinês. O nome, que significa Grupo Bonito, de alguma forma antecipava o DNA colaborativo e urbano. Mas a verdadeira transformação veio quando ocorreu a fusão com a Dianping em 2015, criando uma plataforma que mistura avaliações, entregas e reservas, uma espécie de Google Maps, Uber Eats e TripAdvisor, tudo junto. Em 2024, a Meituan já não é apenas sobre comida, ela representa uma revolução completa na vida urbana. A empresa está presente em todos os momentos do cotidiano chinês, desde a entrega do almoço, à reserva de um hotel de última hora e também ao empréstimo de uma bicicleta elétrica. E o desempenho da empresa comprova precisamente esse crescimento. Tem um lucro líquido de 35,8 mil milhões na moeda chinesa, em 2024, mais do que o dobro do ano anterior. Sendo assim, neste momento, a maior plataforma de serviços locais na Ásia e uma das mais integradas do mundo. Mas então, como é que funciona aqui o negócio da empresa? Bom, a Meituan opera através de 2 grandes pilares. O comércio local, que é, digamos, o coração da empresa, onde estão a entrega das refeições, as comissões dos serviços locais, a publicidade digital para empresas e reservas de hotéis e turismo. A entrega de refeições e as comissões são quem traz mais receita e este segmento representou cerca de 74% do total em 2024, gerando ali na casa dos 52 mil milhões de ienes chineses. Um modelo de negócio que está, digamos, baseado na escala, nos dados e na recorrência do consumo. E depois temos o segundo pilar, que são as novas iniciativas, e aqui estão as apostas para o futuro, onde se incluem a Meituan Grocery ou Instamarket, são supermercados. Temos o Kita, que é uma marca de entregas internacionais, neste momento na Arábia Saudita. Está também aqui a mobilidade urbana através da partilha de scooters ou bicicletas e as soluções B2B ou SaaS para restaurantes. Apesar deste setor ainda operar com um prejuízo operacional, o segmento reduziu consideravelmente as perdas de 2023 e neste momento representa ali 1/4 da receita total. Assim que na prática a Meituan é uma empresa de orquestração digital de serviços urbanos. Não fabrica produtos, não oferece serviços diretamente ao cliente. Em alternativa, cria pontos entre restaurantes e clientes, entre hotéis e turistas, entre entregadores e farmácias. E por cada ponto que atravessam, a Meituan recolhe então a sua comissão. Com milhares de transações por minuto, este modelo vai escalar naturalmente com o crescimento urbano e digital da China, além de que, à medida que vai ganhando também milhões de utilizadores, a empresa torna-se num espaço publicitário também de alto valor. Neste momento, a empresa reina absolutamente na China, com uma cota de mercado superior a 60% em delivery de alimentos, muito à frente da L.me, da Alibaba, e a penetração no mercado é tal que em cidades como Chengdu ou Shenzhen é difícil encontrar alguém que não use este app várias vezes por semana, mas o império não fica por aqui. Em 2023, a Meituan lançou o Kita, a marca de delivery na Arábia Saudita, e em menos de um ano expandiu para todas as principais cidades desse reino. A escolha não é aleatória, tem altos níveis de consumo digital, tem baixa concorrência e também algum apoio governamental na tecnologia. Este foi um teste de internacionalização estratégico porque se espera que o modelo sirva de trampolim para mercados
também do Sudeste Asiático, mas da América Latina ou do Médio Oriente. Regiões urbanas, com alta densidade populacional e de alguma forma subatendidas digitalmente. No que toca à estrutura acionista e para investidores europeus, aqui é preciso ter um pouco de atenção. A empresa opera sobre um regime de Weighted Voting Rights, onde o fundador tem 45% dos direitos de voto, com ações da classe A, e, neste caso, essas ações cada uma vale 10 votos. A classe B, que é a que está disponível, vale apenas um voto cada uma, e, portanto, isto significa que os fundadores da empresa, o Wang Qing e o Mu Hongjun, controlam totalmente o destino da empresa. Esta estrutura garante visão de longo prazo e estabilidade estratégica, mas também coloca os investidores minoritários num papel mais passivo. É uma empresa onde investir torna-nos em alguém que compra a visão de quem lidera ou simplesmente não compra. A estrutura da empresa está então incorporada nas Ilhas Caimão, uma estrutura típica das techs chinesas que operam com regime de VIS, eu já expliquei isto no episódio da Alibaba, para contornar as restrições de capital estrangeiro na China continental. Entendido então aqui o conceito, olhemos para os números. O ano passado a empresa cresceu a receita em mais de 20%, numa altura em que o mercado chinês está a atravessar uma fase bem complicada. O lucro bruto cresceu mais devagar, mas ainda assim a 15%, e o facto de ser uma empresa que escala facilmente fica bem visível no lucro líquido que triplicou face ao ano passado. Para terem uma ideia em dólares, estamos a falar de 5 mil milhões de dólares de lucro líquido no ano passado. Reparem como a maioria da receita da empresa vem então das entregas e comissões que esta cobra, com a componente de marketing ou de anúncios mais tímida em comparação com as outras. O segmento de novas iniciativas, a tal expansão no Médio Oriente, e não só, conseguiu 25% da receita, mas neste momento está ainda a queimar dinheiro. Virando atenções para a posição financeira, eu vou olhar para o balanço mais recente, de março, e vejo aqui ativos muito sólidos, 1/3 desses ativos é dinheiro em caixa, a componente intangível é reduzida e a dívida de 56 mil milhões fica abaixo da tal liquidez. Praticamente toda a dívida são obrigações ou notas comerciais, com pagamentos anuais na casa dos 15 a 20 mil milhões e que anualmente em juros comem 1,1 mil milhões, um valor residual face aos mais de 50 que vimos de lucro operativo. Convém também mencionar que algumas destas obrigações são instrumentos de dívida emitidos pela empresa que podem ser convertidos em ações no futuro, geralmente a critério do investidor. Estes títulos começam como dívida e, se determinadas condições forem cumpridas, o investidor depois pode optar por trocar estes títulos por ações, potencialmente lucrando se o valor destas subir. Se ambas as séries forem convertidas integralmente, isto resultaria numa emissão adicional de 53 milhões de ações da classe B, o que representa uma diluição dos acionistas em cerca de 1%. No que toca ao movimento de capital, com capex de 11 mil milhões e fluxo de caixa 5 vezes maiores, o que não falta é capital para aplicar. Esses 46 mil milhões são então usados para recomprar ações, onde pouco mais de metade no ano passado, e o resto foi reinvestido no negócio. Portanto, parece-me que a situação atual é muito promissora, uma posição dominante na China, bons fluxos de caixa, pouca dívida e margens muito interessantes, mas agora temos de nos afastar um pouco para analisar a trajetória da última década. E vemos desde logo uma receita a crescer a mais de 50% ao ano, um EBITDA algo irregular, que nos últimos 5 anos cresceu a 36%, e um lucro líquido que começa agora a despertar depois de muitos anos de prejuízo. O número de ações estabilizou desde 2019 e a nível de performance vemos aqui um ROIC que entrou no ano passado em números muito promissores. No entanto, é tudo muito recente, a empresa estava em franco crescimento e só nos últimos anos é que se tem focado mais na rentabilidade do negócio. Este crescimento foi construído à base de um fosso competitivo que é difícil de replicar, tem um ecossistema integrado, onde os dados de um segmento alimentam o outro, por exemplo, a entrega, o turismo e os restaurantes alimentam a parte da publicidade, onde a empresa tem mais de 770 milhões de utilizadores e cerca de 14,5 milhões de comerciantes. Tem também uma das maiores frotas urbanas do mundo, com mais de 3 milhões de integradores mensais, em média, muitas vezes atinge os 7. Os preços, as rotas, as ofertas, as promoções em tempo real trazem valor através da venda de dados para treinar os modelos de inteligência artificial e, estando presente em mais de 2.800 cidades e distritos na China, incluindo mercados de menor densidade, onde outras empresas como a Alibaba ou a JD ainda não conseguem chegar
eficazmente. Este modelo confere margens crescentes no núcleo do negócio e fortalece as novas iniciativas com base em sinergias e não apenas no investimento do capital. Tendo tudo isto em conta, para projetar aqui o futuro, é preciso não só olhar para o crescimento do segmento de entregas de comida na China, que em teoria ronda os 9%, mas também a futura expansão para mercados como o brasileiro, onde se espera que cresçam a 15% ao ano. No Brasil, a iFood domina 86% do mercado, mas dada a liquidez que a Meituan tem atualmente, é bem capaz de conseguir roubar bastante cota de mercado à brasileira. E atenção que não é a única. Empresas como o Rappi e a Didi são outros concorrentes que estão também a apostar ou a voltar ao mercado brasileiro. Dito isto, eu estimo aumentos no EBITDA entre os 14% a 20% ao ano, que para um múltiplo de 24 vezes me daria uma potencial valorização de 22% até 2034. Isto é muito, muito atrativo. Já no que respeita aos fluxos de caixa, eu estou a projetar um cenário mais conservador, entre 9% e 15% ao ano, deixando-me um valor intrínseco ali na casa dos 150 em moeda chinesa. Para câmbio contra o dólar de Hong Kong de 1.09, o valor de uma ação na bolsa de Hong Kong seria de 164 dólares de Hong Kong, acima então do valor que tem atualmente. Ainda assim, apesar de parecer que temos aqui uma oportunidade em mãos, existem alguns riscos estruturais que importa considerar antes de tomar uma decisão. E o primeiro é o ambiente regulatório chinês, porque a empresa já foi multada várias vezes por práticas anticoncorrenciais e o escrutínio sobre algoritmos e tratamento dos integradores ou de condições de trabalho tem aumentado nos últimos anos e isto pode de alguma forma prejudicar o crescimento ou a imagem da empresa. Depois, porque existe aqui uma concentração do controlo nos fundadores da empresa, ao qual os acionistas vão ter zero influência. A questão da concorrência crescente com empresas como a Alibaba, a Douyin e a JD, que estão a avançar neste segmento com subsídios agressivos, vão impactar ou vão tentar lutar pelos 70% da cota de mercado da empresa atualmente e vai ser difícil manter os mesmos. A exposição geopolítica é outro ponto a considerar. Ser uma gigante digital chinesa não é fácil. Questões como as sanções, o acesso a capital estrangeiro, as restrições tecnológicas ou as relações com o próprio governo chinês podem trazer problemas no futuro e também é preciso levar em conta que esta empresa opera muito com um modelo de trabalho onde está dependente de freelancers, ou seja, pessoas que fazem entregas, que podem enfrentar mudanças legislativas no futuro. Portanto, investir na Meituan é investir numa infraestrutura invisível que liga o consumo urbano chinês com um potencial de replicação em outros mercados emergentes, como o brasileiro. É uma empresa com um foco estratégico, liderança de mercado, inovação tecnológica e diversificação extremamente controlada e que para quem procura exposição à Ásia digital com uma visão de longo prazo, então a Meituan é, na minha opinião, uma oportunidade muito interessante. E eu estou a ponderar sinceramente aumentar a minha exposição ao mercado chinês através da empresa, visto que apenas tenho a Alibaba. Se estás interessado em saber quanto, então junta-te a nós no Patreon, onde tens acesso a todos os meus movimentos, ou então também partilha a tua opinião na caixa de comentários, já que todo o feedback é bem-vindo. Esta semana, os principais índices mundiais fecharam na grande maioria no verde, com performances que vão desde o 0,5%, no caso do S&P 500, aos quase 3% do mercado taiwanês. 3% que não chegam para pagar os juros de uma medida que agora foi considerada inconstitucional, mas que tinha sido aplicada em 2020 pelo então Ministro das Finanças, Mário Centeno. Parece que o Cristiano Ronaldo, das finanças portuguesas, marcou na própria baliza, deixando um prejuízo de 200 milhões de euros mais juros de 4%. Agora, a minha pergunta é a seguinte: onde é que fica a responsabilização destas ações? O que é que acontece a quem toma medidas deste tipo que depois custam aos contribuintes milhões de euros? Será que vai ficar afastado de qualquer cargo público, nacional ou internacional? Será que vai contribuir parte do seu salário para mitigar este erro? Nada disso. A política em Portugal, e um pouco por todo o mundo, está habituada a estes incentivos perversos de responsabilização.
desvalorização. É triste, mas é a dura realidade. Um estudo da McKinsey chegou à conclusão de que os ganhos de produtividade estão dependentes de empresas disruptivas. Um pequeno grupo de 100 empresas foram responsáveis por 2/3 do crescimento na produtividade entre a Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. E isto faz sentido porque as empresas que criam novos modelos de valor e de escala são as que colocam as demais em xeque e os obrigam a modernizar-se. A Apple com a expansão para os serviços, a EasyJet na aviação low cost ou a Netflix na distribuição digital são exemplos disto mesmo. Portanto, mais do que a eficiência ou a otimização de negócio, a produtividade depende da criação de valor, da resolução de problemas que vivemos no cotidiano. Por falar em disrupção, Portugal é o país onde o investimento público mais depende de fundos europeus. Pois é, 9 em cada 10 euros gastos no setor público são fundos da coesão da União Europeia. Este é o resultado do relatório do Tribunal de Contas Europeu, que não só nos coloca em primeiro, com os tais 90% de dependência, como em primeiro a muita distância do segundo, que é a Croácia, com 60%. Portanto, com o dinheiro dos outros é tudo muito fácil. O problema está em que, com a chegada de novas adesões à União Europeia, por parte de países como a Albânia, a Geórgia, a Sérvia e entre outros, estes serão os novos receptores de fundos europeus. Portugal passará a ter de contribuir, em vez de receber, e nós já sabemos que reagimos extremamente bem quando este tipo de coisas acontece. A última notícia é uma casa a arder. A Alemanha rejeitou o orçamento da União Europeia por achar ridículo subir o mesmo em 50%, numa altura em que a maioria dos países conta migalhas para aumentar a despesa, por exemplo, com a defesa. Vai ser interessante ver aqui o desenvolvimento destas negociações, porque isto implica uma enorme desvalorização da moeda, pelo que não há dinheiro para tudo e o imposto invisível é e será sempre o último recurso. No que respeita ao portfólio, vimos a subida de 2 dividendos, da Cummins e da Duke Energy, em 10% e 2%, respectivamente, e vimos também um reforço da minha posição na seguradora Elevance, uma compra que eu fiz que foi absolutamente varrida pelas quedas de quinta e sexta-feira, depois da empresa cortar o guidance para o que resta deste ano. As seguradoras de saúde estão a passar um mau bocado, é um facto, aliás, toda a indústria farmacêutica está a sofrer com a instabilidade política nos Estados Unidos, mas, e isto é apenas a minha opinião, não são ainda problemas estruturais, mas sim temporários. Eu vou aguardar para perceber os desenvolvimentos e veremos se o tempo me vai dar ou não razão. O portfólio fechou a semana nos 54% de valorização e juntou $74 em dividendos no que levamos de julho. Da minha parte, é tudo por hoje. Não te esqueças de deixar o teu like, subscreve se retiraste valor deste episódio, segue-me no Insta, onde eu vou subindo mais conteúdo, e não te esqueças de passar pelo Patreon para apoiar este projeto. Eu desejo-te uma excelente semana e bons investimentos. Dizer, nestes 2 minutos e meio, faz uma chamada, e uma chamada é o quanto basta, não precisa de fazer mais. Se por acaso quiser tentar, já sabemos que quantas mais vezes ligar, mais hipóteses tem de ganhar. Mas uma só, é aquele eurito que às vezes fica esquecido de uma carteira, sabe? Ou que perdemos até e que aqui lhe pode dar 12.500 euros. É o maior investimento que pode fazer. Diga-me lá qual é o banco quando vai pôr 1 euro e depois lhe dão 12.500. Não dão. Só aqui. Portanto, liga para o 761-100-200. Pode ligar marido e mulher, que é para fazerem um despiquezinho. Um despiquezinho anima sempre uma relação. Deixa cá ver qual de nós é que tem sorte. E depois logo vê. Não saia toda a gente. Não. Só saia um. Mas imagine que você é esse um hoje. Que é você que vai ganhar.